Certo. Quais os desafios que a tecnologia trouxe para a educação? Cara, é bem complicado, porque os alunos, infelizmente, eles não sabem ainda usar isso, entendeu? Isso aqui, ele atrapalha pra caramba. Muito embora aqui no Classe A gente tenha pouca incidência disso em sala de aula. Mas outras escolas que eu passei, por exemplo, é muito trabalhoso, a galera não tá nem aí, entendeu? Quer usar o celular em sala de aula e isso atrapalha pra caramba, isso não vai ajudar em nada. Bom, para uma pessoa como eu, bem experiente, com 53 anos de idade, o grande desafio para mim foi tomar posse desse ferramental da tecnologia mesmo, né? No começo, acho que eu não fui o único que teve dificuldade, assim, em conhecer as ferramentas usadas para educação à distância. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma habilidade nessa área, mas que pode ser expandida, com certeza. Procrastinação? Porque, né, eu acho que procrastinação no modo geral. Porque, assim, além de ser muito rápida, ela também é bem distrativa. Então, tudo que é bom a gente usa o tempo todo. O exemplo do TikTok, eu não consigo sair dele. Não, a gente é do século passado. Então, assim, é um desafio para assim, para professora a gente tentar entrar nessa tecnologia que ela é muito rápida, né? É muito abrangente. Então, assim, às vezes a gente fica um pouquinho perdido em relação ao uso delas, a como manusear as novas interações, o que está chegando de novo para a gente. Os desafios nós como profissionais da educação, né? Estou falando como um todo, temos que nos adaptar a essas novas técnicas que nós não fomos treinados durante nossa formação como educadora na universidade, na faculdade. Então, essas novas técnicas são um desafio para a gente. Olha a pandemia. Muitos profissionais não tinham domínio de como mexer, de como falar para a câmera, igual eu estou falando agora aqui. E aí, na pandemia, né, você via muita gente que superou esse desafio. Quais as oportunidades que a tecnologia trouxe para a educação? Inúmeras, desde que dentro de uma questão pedagógica, de uma questão educacional, as escolas, né? O sistema escolar consiga usar a tecnologia para beneficiar a aprendizagem, né? Para beneficiar a educação, sempre são inúmeras, sempre são muito vastas, mas tem que saber usar tanto na questão dos professores, né? Do corpo docente, quanto na questão do corpo discente. Bom, a gente pode olhar que é um novo método de ensino praticamente, que muitas pessoas têm uma dificuldade em estudar só por cadernos, essas coisas, e a tecnologia ela permite você expandir seu conhecimento para outras áreas também. Ela permite você olhar horizontes maiores e coisas além do que você também está estudando, coisas novas também. Mas, fora isso, é uma ajuda para você estudar, porque se você usar ela de maneira certa, você vai saber procurar o que você precisa e vai saber métodos de poder ajudar você nas matérias que você precisa através da tecnologia. Eu acredito que, especialmente nesse período de pandemia ou pós-pandemia, a gente pôde perceber o grande valor que tem as tecnologias da comunicação como meios que vão otimizar o processo educativo, né? Então, elas correspondem a uma necessidade educacional do nosso tempo, porque as tecnologias, elas trazem uma ilustração muito grande para os conteúdos, porque muitas vezes quando você usa tecnologia, embora são muitas as tecnologias, né? Mas no geral, por exemplo, a gente está num tempo da imagem, nós estamos num tempo do som, nós estamos num tempo do movimento, de cores, tudo isso, portanto, ajuda a marcar muito mais ainda o aluno, quando você, então, às vezes usa essas tecnologias para otimizar um conteúdo. A tecnologia na educação, na minha opinião, né, ela veio para melhorar, certo? No entanto, o uso inadequado dela tem trazido alguns problemas para alguns alunos, porque não fazem o uso correto dessa ferramenta. Mas a contribuição, se você for fazer um balanceamento, foi super positivo.
Trouxe várias oportunidades, trouxe a questão da inclusão da informática, a questão do uso de data shows, de elementos que possam fazer a aula melhorar, uma melhor visualização, enfim, muito bacana essa inclusão da tecnologia. Olha, a gente pode colocar em dois viés, da questão, por exemplo, da facilidade para o desenvolvimento de uma boa aula, e a gente pode ver também a questão do como essa tecnologia hoje ela está, vamos dizer assim, facilitando com que os alunos aprendam mais, não é isso? E aí você tem que observar a questão, por exemplo, se hoje isso está sendo viável ou não. Confere? Tá, então vamos lá. Para professores que trabalham com a área nessa parte de tecnologia e educação, eu tiro como exemplo, né? Eu acho que ela veio para facilitar bastante. A gente consegue, de uma certa forma, diminuir o nosso tempo explicando um determinado conteúdo, porque facilita. Por exemplo, você pode passar um slide, né? Mostrar um gráfico. Então isso facilita bastante na questão do desenvolvimento. O uso de mecanismos como data show, né? Isso facilita bastante. Então, ou seja, eu acho que a tecnologia veio mesmo para beneficiar. Porém, nem todos os professores ainda no Brasil estão, dessa forma, capacitados a trabalhar com essa tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, existem vários tipos de tecnologias na área da educação. Por exemplo, você pode ensinar um aluno a fazer um desenvolvimento de software. É uma tecnologia? Sim, você pode ensinar o aluno a desenvolver, por exemplo, uma atividade no Excel, né? Construção de fórmulas, construção de gráficos no Excel. Existem várias plataformas que facilitam isso, não é isso? Nós temos infinitas aí, um monte de plataformas que ensinam a como, ou facilitam também, né, a absorção do conteúdo com facilidade. Por exemplo, o GeoGebra na matemática, que é uma plataforma que ela constrói gráficos, você consegue fazer o desenvolvimento de funções, de fórmulas, beleza? Olha, a tecnologia ajuda no acesso à informação. Sem dúvida alguma, essa foi a grande novidade, mas sempre tem que estar com os filtros acionados, não é? Como eu sempre falo com vocês, eu não sei o que é pior, quem divulga bobagem ou quem acredita em bobagem. Então, saiba usar esse benefício que a tecnologia trouxe. Você tem o mundo nas mãos, então você pode acessar informação de qualidade sempre que você quiser. Isso é muito importante. Olha, eu sou professora da disciplina de História, em termos assim, de fatos históricos, a gente está conseguindo resgatar alguns documentos, alguns objetos, né? A gente vê em várias reportagens a tecnologia 3D sendo projetada, reconstruindo. Nós tivemos o caso do Museu Nacional, que tivemos uma perca assim, inigualável para a história do Brasil, e algumas coisas foram reconstruídas justamente por conta dessa tecnologia. Nesse caso aí foi super benéfico. Uma maior facilidade como fonte de pesquisa ajudou muito isso. Uma vez que antes, na minha época, tinha que ir na biblioteca, procurar numa Barça, o significado de toda a pesquisa que o professor falava. Hoje não. Hoje ela traz uma comodidade para os alunos. Porque lá, na sua própria casa, você vai e viaja o mundo todo em busca dessas pesquisas. Então ficou muito mais fácil hoje, a tecnologia ela trouxe essa facilidade como forma de pesquisa, né, e facilitou a vida dos estudantes. Bom, a tecnologia ela ajudou muito a alavancar a questão da educação à distância. Depois do advento da pandemia, todos nós assim conseguimos adquirir novas ferramentas para poder educar à distância. Bem, a gente sabe que a tecnologia ela sempre vai ajudar, né? No momento, eu acredito que a tecnologia pode ajudar muito mais ainda, só que a gente não está preparado para ela, né? Assim, a gente usa data show na sala de aula, isso é importante pra caramba, mas eu acho que pode-se fazer muito mais, né? A partir do momento que a gente tem algumas regras bem estabelecidas, elas podem ajudar você
usar tecnologia dentro da sala de aula. Mas, por enquanto, a gente não tem essas regras prontas ainda, certo? Bom, no Brasil que a gente vive, existe uma diferença socioeconômica muito grande. Então, assim, a gente não pode comparar a educação, por exemplo, a nossa educação com as pessoas que moram na periferia. Então, isso aumentou a desigualdade social. Exato. E como essa disparidade tem bastante no nosso país, assim a gente pode ver no Enem e também a diferença de concorrência que temos entre eles. Por exemplo, uma pessoa de escola pública não tem a mesma acessibilidade e sabe disponibilidade de internet, tecnologia e conteúdo como, assim, pessoas de escola privada. Então, eu acho que a tecnologia, ela abriu muitas portas pra gente. Tipo, muitas coisas que demoravam muito tempo pra gente pesquisar, indo em livros na biblioteca, hoje em dia é muito mais fácil com uma pesquisada no Google. Então, de um modo de resumindo tudo, foi algo que deixou mais rápido e mais fácil para os estudantes. Como seria se no seu tempo de escola a tecnologia estivesse mais presente? Bom, o que eu poderia dizer é que no meu tempo de escola, se essa nova tecnologia estivesse mais presente, com certeza nós, como alunos, teríamos uma facilidade maior com as tecnologias. Por exemplo, na minha época eu fui aprender a utilizar um computador, eu já estava com praticamente 14 anos, ainda era o Windows 97, para vocês terem uma ideia, né? Windows 97, aquilo tudo. Então a gente estava começando a tecnologia entrar no nosso país, né? E as escolas começarem a trabalhar com isso, não é isso? Então, ou seja, hoje em dia a tecnologia está na palma da mão de vocês. Então vocês estão usando a tecnologia uma forma de educar, uma forma de ensinar, beleza? Uma forma também de apresentar, né, a educação de uma forma mais simples, né? Não aquele jeito tão tradicional que às vezes o tradicional demais acaba deixando você um pouco desconfortável. É aquele jeito tradicional. E a tecnologia ela vem para dar uma quebrada nisso. Então, ou seja, se eu, na minha época tivesse essas tecnologias, com certeza acho que facilitaria bastante até a minha aprendizagem na época e a aprendizagem das pessoas que estavam naquela época, né, dos meus colegas também. Beleza? Seria bem melhor, né? Eu lembro que na minha época a gente não tinha data show, não tinha esse acesso de ligar num computador direto com uma tela, era num retroprojetor, era um negócio bem arcaico. Então, com a inclusão, né, dessas novas tecnologias, facilitou muito. Então, a gente não tinha acesso a vídeos, né, como a gente tem no YouTube. Então, a gente só tinha vídeo quando o professor trazia uma fita VHS, pode colocar no videocassete. Então, teria facilitado muito a nossa compreensão de vários conteúdos. Olha, voltando um pouquinho no tempo, né? No século passado, no milênio passado, não é assim? A gente tinha que buscar mais informação. Então, eu acho que a grande diferença para o tempo de agora é a economia que a gente faz na velocidade com que é possível conseguir a informação, economia de tempo. Então, eu consigo, num mesmo intervalo de tempo, acessar uma quantidade maior de informação. Então, isso sim é algo fundamental, é algo que me ajuda. Mas nunca esqueça, nada substitui o poder da escrita. Não adianta você ficar apenas lendo, apenas ouvindo, você precisa escrever. Procure sobre, digite lá, já que estamos falando da tecnologia na educação, digite lá o poder da escrita no aprendizado. Olha, ele chega a aumentar em 80% a capacidade de reter informação. Não fique apenas lendo ou ouvindo, você precisa escrever. Olha, assim, em termos de estudo, o que eu percebo para o aluno? Você tem uma gama muito grande de informação. Então, hoje, você só não tem acesso se você não quiser. O que parte do aluno, assim, saber ser filtro. Porque é muita informação, ao mesmo tempo que é muita informação, você às vezes tem a incoerência das informações. Então, assim, o desafio é você conseguir coletar essas informações e ver o que é o certo, o que é duvidoso, a procedência de onde está vindo. Bom, geralmente eu faço uso, eu
eu autorizo o uso também da tecnologia durante as minhas aulas. Então é uma coisa que, digamos, me torna uma aula um pouco mais agradável e agilidade por conta de quem está fazendo as atividades que são propostas por isso. Cara, eu acho que a gente seria bem diferente, olha, bem diferente. Eu acho que, assim, a tecnologia, por exemplo, os nossos materiais, se eles estivessem todos concentrados em um tablet, cara, isso era bom demais pra gente sair de aula. Muito bacana. Só que a gente, como eu falei antes, a gente não tem as ferramentas ainda para inserir isso no nosso cotidiano. E no meu tempo não tinha nada disso. Eu vim ver celular já depois de 40 anos, né, cara? E aí, assim, eu seria bem diferente se tivesse tecnologia no meu tempo. Seria bem mais fácil de obter mais informações. No meu tempo, comparado com o tempo de hoje, nota-se que nós estamos anos-luz à frente. Porém, se naquela época tivesse tudo que hoje temos de suporte, com certeza nós teríamos profissionais mais gabaritados do que já tem no mercado hoje. Certamente o ensino e a aprendizagem teriam sido muito mais interessantes e a gente poderia ter se ligado mais. Mas cada época é uma época, então a gente se adaptava àquela situação, né? Então sou de um tempo em que, se a gente quisesse adquirir mais conhecimento, quem não podia comprar uma enciclopédia iria lá para a biblioteca, passava lá um tempo, pedia um livro emprestado, depois devolvia. Quem tivesse condições, então, também comprava os livros, mas era uma época em que a gente tinha que se adequar àquilo que existia, né? Então, eu não sou, por exemplo, da geração da imagem, né? Não sou da geração desse movimento promovido pelas tecnologias, mas eu acredito que poderia ter sido muito mais interessante as aulas, né? Certo. No geral, a tecnologia é um benefício ou um malefício para a educação? Honestamente, ela pode ser olhada pelos dois lados, mas a gente prefere ver isso como um benefício, por causa que, mesmo ela causando todos os transtornos que causa e algumas outras coisas, ela também ajuda. E se a gente puder fazer de maneira certa, a gente só tem que usar moderadamente. É tudo questão da moderação, tudo em excesso faz mal. Então a gente tem que saber usar o uso certo da tecnologia e a gente não pode errar quanto às distrações e essas coisas. Então, usar, se é questão de estudo, sem distração, foco no estudo, ela pode ajudar muito da maneira que você precisar. Certo. Bom, aí você chegou num ponto bem importante, essa questão do tal do benefício ou não benefício da tecnologia. Como eu falei para você, a tecnologia, ela veio para complementar a educação. Ela não veio para substituir um jeito moderno, tá certo? Então, ou seja, você tem que usar o tradicional. O tradicional funciona, né? Aquele de você sentar, ler um livro, né? E você sentar e resolver uma conta de matemática, um exercício. Então, esse método tradicional do exercitar o livro, que é o livro físico, é importante. Ajuda bastante a você aprender cada vez mais. A tecnologia, ela veio para complementar, certo? Então, determinados conteúdos, como por exemplo, um conteúdo de gráfico, que no livro físico, para você, não fica fácil de você entender. Se você joga esse gráfico, por exemplo, numa ferramenta como o Excel ou como o GeoGebra, isso vai facilitar, você vai começar a entender a funcionalidade daquele gráfico e a forma com que ele vai se desenrolando e vai se desenvolvendo, diferente que você vai ver num livro físico. Você não vai poder abrir o livro e você vai ver aqueles gráficos se mexendo, né? Você vê aquele gráfico se mudando de acordo com os valores que você vai jogando. Então, ou seja, como eu falei para vocês, as novas tecnologias da educação vieram para complementar, vieram para ficar, entendeu? E o objetivo é cada vez mais essas novas tecnologias se modernizarem para facilitar o desenvolvimento da educação. Porém, o tradicional ainda funciona e vai continuar funcionando. Então, o que a gente tem que fazer? O tradicional com o inovador, junta tudo. E quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente vai ter uma excelente educação. Beleza? Como sempre, trouxe muito mais benefícios.
Então, como eu falei aqui anteriormente, né, com o uso da tecnologia a gente pode ter um melhor desenvolvimento nas aulas, né, pode aprender mais, pode ter mais acesso à informação, então com certeza muito mais benefícios. É aquilo que eu costumo dizer, se a gente souber usar, né, soubermos usar de fato, ela é um benefício, né? Fica o desafio da gente aprender a mexer. Então, assim, é complicado para nós que somos professores de uma outra era, a gente está entrando e ela é muito rápida e nós, às vezes, não conseguimos inserir isso no nosso cotidiano. Para mim, ela trouxe mais benefícios. Para outras pessoas, ela trouxe mais malefícios. Depende de como eu vou utilizar isso. Não posso entrar numa sala de aula, abrir uma fonte de informação tecnológica e jogar aquilo para cima dos alunos. De jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Eu, como professor, tenho que controlar o tempo de acesso, a qualidade desse acesso, para que isso seja um benefício para o meu aluno. E não simplesmente um acesso bonitinho a um vídeo bonitinho, não, de maneira alguma. Então, é para beneficiar, mas tem que estar sempre de olho na qualidade e na quantidade dessa informação. Enfim, respondendo a sua pergunta, trouxe mais benefícios do que malefícios. Tem que saber utilizar. Não, vem pra cá. Não, mas ela não aparece. Não aparece, não. Vem Só. pra cá, né? Hã? Aqui, né? É, pode ser. Não é melhor tu aqui? Hã? Não é melhor tu aqui, não? Ah, porque é do apoio, né? Isso, mas tanto faz. Beleza? Respondi a sua pergunta? Quais as oportunidades que a tecnologia trouxe para a educação? Não sei, deixa eu pensar. Meu nome é Baldin e eu não aguento mais. São 3 horas da manhã e o Instagram já tá morto no chão. Eu não aguento mais sincronizar áudio. Eu tô quase beirando a loucura. Pelo amor de Deus, Lautônio.